Olá, mulheres com propósito. Estou passando aqui, para mais uma vez compartilhar algo do coração de Deus com o coração de todas vocês, né? Dessa vez eu vou iniciar aí uma série, de vídeos chamado Mulheres de Princípios. E essa série vai ser baseada nesse livro aqui, ó. O livro do Thiago Brunet, que eu estou lendo pela segunda vez. Eu já li uma vez e agora eu tô repassando ele porque tá assim um tempo oportuno da minha vida, que Deus tem falado muito comigo sobre princípios, que eu devo rever, coisas que eu devo rever na minha vida. Então, eu senti de Deus de ler novamente esse livro e também senti de compartilhar aqui algumas coisas com vocês. Então, eu vou começar essa série assim como eu fiz a Mulheres com Espadas. Depois, se você quiser procurar aí no canal, fiz uma série de 3 vídeos baseado no livro da Lisa Bevere, chamado Mulheres com Espadas, E essa série aqui eu não sei quantos vídeos eu vou fazer, vou deixar, por Deus, Vou fazendo conforme Deus for me guiando, me direcionando. Podem ser 3, podem ser mais, Não sei. Vamos ver o que Deus tem para nós, Então, vamos começar hoje, falar um pouquinho sobre princípios, Porque eu entendo que se nós queremos ser mulheres de Deus, mulheres vitoriosas, mulheres de profundidade com Deus, eu entendo que a gente precisa respeitar e cumprir os princípios bíblicos. O que eu tenho observado? Eu já tinha observado muito isso dentro das igrejas antes mesmo de conhecer esse livro, Quando eu vi esse livro aqui, o título, eu falei, uau, eu preciso ler esse livro. Porque eu sempre observei que dentro da igreja a gente tem muitas pessoas espirituais até que oram, que jejuam, Mas que são pessoas às vezes que quebram princípios assim um atrás do outro. Por quê? Por falta de conhecimento, O próprio Jesus falou, O povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E eu vejo que as pessoas, os cristãos, quebram muitos princípios, às vezes deixam de ter uma vida assim mais plena aqui na Terra porque quebram princípios. Às vezes são pessoas até que vão ser salvas, porque a salvação é pela graça, Mas são pessoas que vão deixar assim de usufruir coisas que poderiam usufruir aqui na Terra. Por quê? Porque estão quebrando princípios assim sem saber, Elas não têm o mínimo conhecimento e aí estão quebrando os princípios, que a palavra de Deus deixou ali estipulada para nós. Tanto que o tema do livro dele, o título é Princípios Milenares, porque já há milênios, que esses princípios estão escritos dentro da palavra de Deus, E ele faz questão de enfatizar no livro que vem funcionando há anos. Então, assim, não tem como dar errado, não tem como dar errado. São princípios, assim, que estão escritos há muitos anos, milênios, e tem funcionado desde que foram instituídos pelo próprio Deus. Então, assim, não tem como dar errado. Você quer ter uma vida plena aqui na Terra, tem que cumprir os princípios da palavra de Deus. Porque às vezes a gente está em busca de algo que a gente não está alcançando, porque tem princípios que estão sendo quebrados. E aí a gente tem que passar por todo um processo para poder se instaurar aquele princípio na nossa vida, para que a gente possa receber o que Deus tem para nós, porque Deus não vai de encontro à sua própria palavra, ele não vai quebrar os próprios princípios que ele instituiu. Então é importante a gente saber. Então eu vou fazer uma sériezinha aí, falando sobre alguns princípios, Então, o primeiro quadro, dessa série hoje, Mulheres de Princípios, a gente vai falar sobre o princípio da maturidade, Maturidade Deixa eu sacudir aqui o negócio. A maturidade é algo importantíssimo, principalmente para uma mulher que quer crescer na presença de Deus, que quer cumprir os seus propósitos em Deus. Essa mulher ela precisa ser uma mulher madura, ela precisa ter uma maturidade espiritual. Isso é muito importante. Aqui na página 24 do livro, ai, gente, eu tô um pouco incomodada aqui com o meu cabelo, Acabei de lavar a cabeça, aproveitando que meu filho dormiu, Então, a primeira... Aí, ó. Só Deus, Cabelo é um problema sério. O primeiro princípio que a gente vai falar aqui é sobre maturidade.
aqui na página 24 ele fala assim, ó: ter maturidade significa fazer o que precisa ser feito e não apenas o que queremos. E maturidade não é um estado de espírito, mas uma busca constante, né? Você precisa sempre estar buscando a maturidade. Qual o versículo que ele usa assim como base para esse princípio dentro da palavra de Deus? Ele usa 1 Coríntios 13:11, onde o apóstolo Paulo fala: quando eu era menino, falava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que eu entendo, e também aqui no livro ele fala a mesma coisa, né? Que as crianças, elas fazem somente o que elas estão com vontade. Né? Por quê? Porque elas não têm um entendimento da consequência dos seus atos. Então, o que elas têm vontade de fazer, elas fazem. Agora, quando a pessoa é adulta, né, pressupõe-se que essa pessoa não vai fazer somente o que ela tem vontade, ela vai fazer o que tem que ser feito. Embora ela esteja com vontade ou não, ela goste ou não, se ela sabe o que tem que ser feito, se ela sabe o que é correto, ela vai fazer o que tem que ser feito. Essa é a base da maturidade. E muita gente, às vezes, muitas mulheres têm deixado de avançar em Deus, porque eu vejo muito isso, né? A gente dirigindo trabalhos, né, dentro da obra de Deus, a gente vê muito isso. Mulheres imaturas, com muitos anos de igreja, porém imaturas emocionalmente. Por quê? Porque são mulheres que fazem o que têm vontade de fazer. Né? Se tem vontade de cumprir aquela obrigação, elas cumprem. Se elas têm vontade de obedecer, obedecem. Se elas têm vontade de ajudar, ajudam. Se não têm vontade, elas não fazem. Como que essas mulheres vão avançar na presença de Deus se elas não têm esse princípio da maturidade na vida delas, né? Não tem esse princípio estabelecido. Né? Por causa da falta de maturidade, muitos problemas se desenrolam dentro da igreja por conta da falta de maturidade das pessoas. Porque se todos nós prezássemos por esse princípio, por exemplo, a gente ia preferir, a Bíblia fala que a gente deve preferir ter honra, né, uns pelos outros, honrar o nosso próximo, né, ter o nosso próximo em honra. Então a gente iria sempre colocar ali o nosso próximo sempre na frente, né, ter em consideração as necessidades do nosso próximo. Mas pela falta de maturidade, muitas das vezes a gente quer o quê? Tem um amigo que falava, né? Quando o pirão é pouco, primeiro meu, né? E a gente vê muito isso, infelizmente, dentro da casa de Deus. As pessoas sempre olhando para o seu próprio ventre, para o seu próprio umbigo, sempre prezando somente as suas necessidades pessoais, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso é o quê? Falta de maturidade. Por que às vezes no meio de departamentos de mulheres, né? Nas mulheres a gente tem mais esse problema, não sei porquê, né? Eu já trabalhei numa fábrica de costura e onde trabalhavam muitas mulheres. No setor onde tinham os rapazes, quase não tinha problema, mas no setor das mulheres, né, no meio das mulheres o inimigo luta muito, né? Tem essa peculiaridade aí. Então a gente vê muito no departamento das mulheres muitos probleminhas assim, coisas de cunho pessoal, né? Rixas, porfias, né? Um espírito de insubmissão. Eu vejo muito inimigo lutando com isso, né? Às vezes quando se fala de espírito de Jezabel dentro das igrejas, as pessoas pensam que é prostituição, vaidade, mas na verdade o espírito de Jezabel, ele fala mais sobre uma insubmissão, né? Sobre uma resistência à autoridade. Porque Jezabel, ela era o quê? Ela era esposa de Acabe. Acabe era o rei, era o homem, mas era Jezabel que ditava as regras, que dava as ordens, e Acabe era aquele homem que recuava e acatava tudo que ela fazia. Então eu vejo esse espírito querendo rondar dentro das nossas igrejas, porque ele encontra, esse demônio encontra mulheres imaturas, e nessas mulheres imaturas ele consegue atuar, né, fazendo com que elas resistam às autoridades, resistam, né, ali o posicionamento do pastor, do líder. Mas tudo isso é o quê? É uma falta de maturidade. Eu gosto muito quando ele fala a respeito de autoridade, né? E aí ele vai citar ali que, né, o texto de Romanos, no capítulo 13,
onde fala que não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por ele, está escrito em Romanos capítulo 13. E ele vai dar um exemplo de Martin Luther King, que lutou ali contra a segregação racial, né? Martin Luther King era contra tudo que os governantes da época lhe ditavam, né? Porque essa segregação racial entre negros e brancos vinha das autoridades, dos presidentes da época. E Martin Luther King combatia contra isso, porém sem desrespeitar, sem desonrar as autoridades da época. Então ele cita esse exemplo porque foi um grande exemplo, né? Martin Luther King foi um grande exemplo. Por que ele teve tanto êxito ali na sua missão? Ele conseguiu ali, ele teve vitória, né, nesse combate à segregação racial. Por quê? Porque ele não quebrou o princípio da honra às autoridades. E às vezes a gente está querendo vencer as nossas batalhas de maneira errada. Porque por falta de maturidade a gente não respeita as pessoas, a gente desonra, né, muitas pessoas. Né, o princípio da honra, eu acredito até que é um princípio também que deva ter aqui, né, no livro, não sei, mas eu não lembro agora bem. Mas aqui dentro da maturidade ele fala sobre isso, sobre honra à autoridade. E isso é muito importante, a gente precisa ser mulheres maduras para falar na hora certa, calar na hora certa. Por que muitos casamentos estão indo para o ralo? Por falta de maturidade, porque uma coisa que eu aprendi no meu casamento é que tem coisas que eu preciso engolir, e a minha personalidade é uma personalidade forte, eu tenho um temperamento colérico. Meu esposo é fleumático, melancólico, né? Meio fleumático, meio melancólico. E eu tenho essa dificuldade, né? Porque ele é mais calmo, mais tranquilo, e eu sou mais impulsiva. Mas eu tô tendo que aprender o que? A me colocar no meu lugar. Né? Eu tô tendo que aprender a não fazer aquilo que eu tenho vontade. Porque às vezes a minha vontade é de falar, minha vontade é de esbravejar, a minha vontade é de ir lá meter a mão e fazer. Né? Uma lição muito importante que eu aprendi no início do nosso casamento, porque assim que a gente casou, a gente já começou, ele já estava pastoreando uma igreja, então casei com ele e, né, a gente já foi ali para frente de batalha, né, para dirigir a obra de Deus. E como eu sempre fui assim muito, tem esse instinto de liderança, né, o colérico ele é muito assim, ele é muito líder, né, ele é muito para frente, bora resolver, muito objetivo. Então eu já comecei com aquele impulso de querer fazer tudo, de querer fazer as coisas, de querer resolver as coisas. E às vezes, sem perceber, eu estava até tomando a frente do meu esposo em algumas coisas. E o Espírito Santo de Deus começou a me repreender acerca disso. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que dar um passo para trás, né? Por amor a Deus, né? Por amor à palavra, por querer andar com Deus, né? Porque é nessa busca por Deus, por profundidade, que o Espírito Santo vai apontando para a gente os nossos erros. E se a gente quer realmente andar com Deus, a gente vai ter que dar um passo para trás e acertar a rota, né? Corrigir a rota. Então, nessa busca por Deus, o Senhor foi me mostrando, olha, você está num posicionamento errado, isso aqui não é função sua, isso aqui não é para você fazer, porque eu ficava muito atribulada e eu nervosa, ansiosa, aflita, e quando eu ia para Deus, o Senhor me falava, você está assim porque você está tomando para você responsabilidades que não são suas, você está tomando a frente do seu esposo. Então eu tive que amadurecer nessa parte do meu casamento, eu tive que começar a deixar, mesmo que tinha coisas que eu achava que ele devia fazer de outro jeito, né? E às vezes realmente ele devia fazer de outro jeito, que aquele jeito não ia dar ruim, ou então ele não estava fazendo o que devia fazer, mas eu tinha que abrir mão, por maturidade, abrir mão e deixar ele tomar um lugar dele por ele mesmo, né? E assim as coisas começaram a fluir. Né? Às vezes eu tinha que deixar a coisa desandar mesmo que eu visse que ele não vai fazer, ele não está percebendo. Tinha que deixar desandar para ele, por ele mesmo perceber, agir e seguir o rumo, né? E as coisas entrarem no trilho. Por quê? Porque eu estava quebrando um princípio, né? Que o marido é o cabeça da mulher e não ao contrário, né? Então eu estava quebrando um princípio muito importante e não estava percebendo. Então eu tive que recalcular essa rota aí na minha vida, na minha caminhada, para poder as coisas de Deus, né? As coisas na minha vida, no meu casamento, no nosso ministério, fluir de maneira mais leve. Então a maturidade é isso. Então assim, então agora você não sente mais vontade de tomar frente? Sinto. Muita vontade, mas
a maturidade é sobre isso, é sobre a gente fazer o que tem que ser feito e não o que a gente tem vontade de fazer, né? Então a gente aprende, vai aprendendo a voltar para casinha, né? Como dizia uma menina que trabalhou comigo, né? Às vezes a gente vai se desesperar, daqui a pouco você dá por si, opa, volta para casinha. Então eu tô aprendendo a voltar para casinha. Sempre que eu vejo que eu tô muito na frente e olho para trás, não era para eu estar aqui. Então tem que voltar, né? Dar um passinho para trás. E isso chama-se maturidade. Maturidade é isso, né? Você ter aquele posicionamento firme, né? Mesmo sabendo que às vezes você vai ter que dar o braço a torcer, você vai ter que dizer, não, eu realmente errei, não era para me fazer isso aqui, então eu vou voltar atrás, vou corrigir, vou me recolocar, entendeu? Maturidade é muito sobre você saber, né, o que você tem que fazer e saber aquilo que você não tem que fazer também, porque às vezes tem coisas que a gente faz que não é pra gente fazer, né? Tem um quadro aqui que ele fala, ele cita aqui uns sinais de maturidade, né? Pessoas que dão sinais que são uma pessoa madura. Essas pessoas dizem poucas palavras, né? Nunca falam mal dos outros, não conta vantagem, coloca-se no lugar das pessoas, entende que o mundo não é justo mesmo, perdoa rapidamente, sabe como as coisas vão terminar, não julga. Esse sabe como as coisas vão terminar é que a pessoa já vê a situação lá na frente. Então, antes de agir, ela já vê a consequência de tudo e aí ela pensa, né, antes de tomar a decisão. Essa pessoa não julga, essa pessoa sabe dizer não, né? Como eu estava falando, né? É importante a gente saber o que tem que fazer e também saber o que não temos que fazer, né? Isso é outra coisa que eu tive que aprender, porque eu já tomei muitos prejuízos, assim, já sofri muito por não saber dizer não para as pessoas, por querer salvar todo mundo, por querer ajudar todo mundo. E às vezes a gente vai ter que falar não, né? Eu não quero fazer assim. Né? Esses dias eu passei uma situação semelhante com uma amiga e ela me deu uma ideia, até uma ideia assim, como é que eu vou dizer? Era até justo, né, o que ela estava pensando, né, devido à situação. As coisas não estavam desenrolando, ela falou, olha, por que a gente não vai lá, né, na igreja tal e faz, né, e vai lá pessoalmente falar com o pessoal. Só que na outra igreja que eu dirigi, eu já tinha passado por uma situação semelhante e não deu certo, porque eu estava tentando fazer tudo na força do meu braço e não confiando no tempo de Deus. E aí ela falou comigo por telefone, aí eu não respondi ela por telefone, né, por mensagem. Eu falei assim, tudo bem, depois a gente vê isso direitinho, mas quando chegou, né, pessoalmente, falei pra ela, olha, eu não tô sentindo de fazer isso porque eu já tenho uma experiência do outro lugar que a gente dirigiu e não deu certo dessa forma, embora eu tenha gostado da sua ideia, né, do meu coração até sentir esse desejo, mas eu sei que não vai dar certo, então não, né? E é difícil você falar não, principalmente com uma pessoa muito querida que te ajuda muito, né? E aí a gente fica naquele receio, né? De magoar a pessoa, mas a gente precisa, a maturidade ensina a gente a dizer não, né? Vai dizer um não com carinho, com amor, mas a gente precisa ter esse posicionamento. Aí ele fala mais, né? Não chora para quem não pode resolver o seu problema, né? Não fique contando as suas mazelas, reclamando da vida, né? Para quem não vai te ajudar em nada. Escuta os dois lados antes de tomar partido, isso aqui é muito importante. Esses dias eu estava conversando com meu esposo, né? E a gente passou uma aprovação muito grande na outra igreja que a gente dirigiu, por quê? Porque a gente tomou partido de uma pessoa, a gente acreditou de cara na história da pessoa, né? Numa história muito triste, né? E a gente ficou com dó daquela pessoa, ainda mais que era uma pessoa assim, idosa, né? E tal, e a gente tomou partido daquela situação e tentamos ali ajudar aquela pessoa a todo custo. Enfim, lá no final a gente passou uma grande luta com aquela pessoa, tá? A gente passou uma perseguição muito grande. Depois a gente tentou sair daquela situação e não conseguia, e foi um processo difícil, acho que foi um ano mais ou menos, ou mais, que a gente ficou naquele processo ali de aflição, de luta mesmo. Satanás entrou mesmo na pessoa, assim, eu digo que era uma coisa diabólica porque meses antes da gente entrar nesse processo, meu esposo estava tendo sonhos direto de que
um cachorro queria morder ele, alguém queria jogar ele de cima da ponte, uma cobra queria, só sonhos assim, de ataques, né? E eu falei para ele, olha, vamos ficar em oração, jejuar, porque algum levante vai vir contra a tua vida, alguma perseguição você vai passar. E foi dito e feito, só que a gente não esperava que fosse dessa pessoa que a gente estava tanto ajudando, né? Então, assim, que eu estava conversando com meu esposo esses dias era isso, olha, nunca mais a gente vai comprar a primeira versão da história de ninguém, porque toda história tem dois lados. Porque a gente aconteceu uma outra situação agora nessa igreja atual que a gente está, e aí eu falei para ele, olha, se lembra? Não vamos comprar a primeira versão. A gente ouve, né? Você pode ter uma boa escuta, mas você não vai comprar aquela história de cara. Por quê? O que é comprar a história? Você já fica com dó da pessoa, coitado, poxa, o outro fulano devia ter feito isso, poxa, foi injusto, mas você nem sabe o outro lado da história. Você nem sabe o outro lado da história, né? E aconteceu uma situação, né, com a gente nessa igreja que a gente ouviu a primeira versão e dias depois, né, a gente já conheceu o outro lado e a gente viu que a primeira versão não era exatamente daquele jeito que foi vendido pra gente. Então eu falei com meu esposo, tá vendo? Mais uma lição pra gente, né? Só que dessa vez a gente já tava um pouquinho mais escaldado. Nunca comprar a primeira versão da história de ninguém. Toda história tem dois lados. Então, a pessoa madura, ele diz aqui, escuta os dois lados antes de tomar partido. Isso é importantíssimo, principalmente para nós mulheres, né? Porque a gente tem esse lado maternal muito ativo, né? De querer abraçar, de querer cuidar, né? Então, você ouve uma história triste, o primeiro impulso que dá na gente é já querer acolher aquela história. Então, isso é muito importante. Essa pessoa entende que a vida é feita de fases, ou seja, tudo passa. E essa pessoa também administra com excelência as informações que recebe, né? Tudo que você escuta, você primeiro vai analisar, você primeiro vai verificar, você primeiro vai checar, né? Não vai tomando assim atitude precipitada. Eu precisei, ainda preciso, né? Amadurecer muito nessa parte, porque eu sou uma pessoa bastante impulsiva. Essa é uma característica da pessoa colérica, né? Que tem essa parte impulsiva que já quer tomar decisões assim de pronto, porque a gente pensa muito rápido, né? Então, a gente recebe uma informação, a gente já quer agir, né? E a palavra de Deus diz, desde que eu li isso na minha Bíblia, eu até escrevi num dos meus cadernos e grifei assim, né? Não é bom agir sem pensar e peca quem é precipitado, tá escrito em Provérbios, se eu não me engano, né? Essa versão que tem essa linguagem é a NVT. Não é bom agir sem pensar e peca quem é precipitado. Então eu guardei isso no meu coração e agora eu procuro me esforçar bastante para nunca agir sem pensar, nunca agir precipitadamente, né? Porque já tomei muitos tombos por causa disso, né? Tomar uma decisão assim no impulso, depois lá na frente ver, opa, não deu certo, poderia ter esperado mais um pouco, poderia ter pensado mais um pouco, né? E então eu tenho procurado muito amadurecer nessa parte aí da precipitação, né? De administrar melhor as informações, né? Cada informação que eu pego, assim, que eu recebo, até na parte de comprar coisas assim, às vezes eu vejo uma coisa assim na internet, o primeiro impulso que já é de querer comprar e às vezes teve já vezes eu comprar e depois eu achar outro lugar melhor com preço mais em conta e por causa do impulso perdi aquela oportunidade. Então eu tenho procurado controlar esses impulsos assim, porque o impulso ele é momentâneo, né? Aquela vontade ali, se você esperar um pouquinho, beber uma água, pensar em outra coisa, daqui a pouco ela passa. Agora, se você ficar focado nela, fica aquela coisa, né, te agoniando ali que você tem que fazer. Então, agora eu procuro tirar o foco daquilo ali, pensar em outra coisa, fazer até aquela vontade passar, aí eu já consigo pensar melhor, raciocinar melhor, né? E depois eu acabo vendo que aquela não era a melhor decisão. Geralmente nunca é, né? Quando você sente vontade de fazer algo por impulso, geralmente aquela ali não é a melhor decisão, na maioria das vezes. Aí as exceções, mas são raras. Então já penso logo nisso, eu tô sentindo esse impulso, provavelmente essa não vai ser a melhor decisão. Então tem que dar aquela respirada, tem que dar o passinho para trás e deixar a maturidade agir.
né? Por isso que ele fala aqui no começo desse capítulo que a maturidade não é um estado de espírito, é uma busca constante. Porque, né, até a gente chegar à estatura de Cristo, né, de varão perfeito, como diz a Bíblia, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? Então é uma busca constante. Não é algo que você alcança e zerou o jogo, não. Sempre você vai ter que estar ali buscando o amadurecimento. Então, essa nossa primeira conversa aí dessa série, né? Mulheres de Princípios é sobre maturidade. E está em falta. A gente está precisando muito de mulheres maduras. Eu olho assim ao redor, né, das igrejas assim em geral, né, nos lugares que eu vou, que eu visito, que eu prego, né, das igrejas, na outra igreja que a gente já passou, nas igrejas que eu já trabalhei, que eu já, né, cooperei ali como obreira do Senhor. Eu vejo como é necessário, como a gente precisa de mulheres maduras, porque uma mulher madura na obra de Deus, ela é de grande valor, né, de grande valia, né? Eu passei por uma situação agora nessa igreja que uma pessoa veio conversar comigo, queria entregar, né, ali o cargo, a responsabilidade, sendo que aquela pessoa é uma pessoa muito preciosa, assim, né? É uma daquelas poucas que você não encontra, assim, né? Aquela pessoa que pega firme mesmo, que não larga a mão do arado, que tem responsabilidade, que tem amor pelo que faz. E a primeira coisa que eu perguntei foi por quê? Qual é o motivo? O que está acontecendo? Em que a gente pode, de repente a gente pode te ajudar. E aí ela expôs o problema e rapidamente ali eu já, né, propus uma solução. Olha, não, a gente pode fazer assim, 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 ficar melhor para você desse jeito e tal. E aí ela falou, então tá bom, e concordou, né, e continuou. Porque eu falei, não, gente, a gente não tá em tempo de perder pessoas preciosas, a não ser que haja jeito, que não haja jeito, né. Que seja um problema assim que não tem jeito, a pessoa tem que entregar mesmo, é um problema de família sério. Mas coisas que a gente pode resolver ali com maturidade, abrir mão de uma coisa aqui, outra ali, para ter sempre aquela pessoa por perto, isso é muito importante porque a gente tá muito em falta, gente, pessoas maduras na obra de Deus, muito mesmo, né? Geralmente as pessoas estão olhando muito para si mesmo, sabe? Uma disputa de ego, isso é bastante complicado. Então, quando eu percebo assim pessoas, né, que têm já um nível de maturidade, pessoas que você pode contar, pessoas que você pode ter por perto, eu tenho procurado assim manter, né, ao máximo essas pessoas por perto, porque a gente precisa de pessoas, gente, sozinho a gente não consegue nada, absolutamente nada, né? Então, assim, não faz parte da maturidade também, né? Você entender que você precisa de pessoas, de aliados, de pessoas para te ajudar, de pessoas para caminhar contigo. Você não vai dar conta de tudo sozinho, você não vai conseguir fazer tudo sozinho, nem deve, né? Então, eu espero que você tenha gostado. Vou deixar aí o link, né? Se você quiser adquirir o livro, eu tenho uma coleção aí no Shopee, no Mercado Livre. Esse livro é muito interessante, eu aconselho você a ler, né? Assim, de coração aberto, porque é paulada mesmo. Eu tô bem assim, tô tomando uma surra pela segunda vez, né? Agora tô sentindo um pouco mais, porque agora eu tô mais assim, por causa de algumas situações que eu tô passando, então tô mais com o coração atento para aquilo que Deus está falando através do livro, então eu tô sentindo mais, né? Tem coisa ali que é mesmo para pegar firme, é só para quem realmente quer uma profundidade ali na caminhada, quer mesmo algo com Deus, porque senão você deixa passar batido, né? Aquela coisa do ego, né? Isso aqui não é para mim, não. Mas se você quer mesmo, é interessante, é importante você ler e você vai ser muito edificado. Então fica aí a dica. Essa é a primeira série do Mulheres de Princípios. E até o próximo capítulo aí dessa série. Vamos ver para onde Deus vai direcionar a gente. Tá bom? Que Deus abençoe.